Opa, galera do canal Blas com vocês. Estamos aqui na cidade de Monte Alto, em São Paulo. Estamos aqui para visitar, o Museu de Paleontologia daqui e também visitar alguns pontos turísticos da própria cidade em si. A gente está aqui na zona sul, de São Paulo, que aqui fica onde é a cidade de Monte Alto. Aí aqui a gente tem uma construção aqui, uma tumba de uma menina que morreu em Portugal. E ela foi trazida para cá e ela é considerada um milagre aqui na cidade. E tem várias homenagens para ela, de religião mesmo, de anjo. Aí ainda desce por aqui, ó, quando a gente vai dizendo, tem uma zona meio subterrânea. Nessa parte subterrânea aqui é onde se encontra o corpo dela, que foi trazido de Portugal, que morreu em Portugal, e trouxeram o corpo dela aqui. Ali está a parte do caixão, onde está numa parte de vidro, para as pessoas verem, mas está no caixão, E bem, aí aqui a gente tem várias fotos de pessoas, de crianças, porque justamente, para fazer milagres, para curar doenças, fazer vários milagres, essas coisas assim. Aqui deve haver doenças, crianças, as pessoas em si, e ali também no papel, onde as pessoas elas pedem para a pessoa, a menina, abençoar elas, que seria meio que o anjo daqui. Então, galera, agora a gente mudou aqui, cortou, e agora a gente está realmente no Museu de Paleontologia da cidade, em Monte Alto, e aqui a gente pode ver essa vegetação incrível, da Mata Atlântica, bem bonita, bem legal, e aqui a gente já pode ver um canto cheio de alguns dinossauros, como o Brachiosaurus, o Apatosaurus, e ali a gente tem tipo um bebê, sabe, um filhote. Aqui é de mosaico, que é um estilo de arte que surgiu há muito tempo, lá na Grécia Antiga, se eu não me engano. Aqui, ó. Aí é tipo um negócio para as crianças montar em cima, é bem interessante, bem legal. E ali é a entrada do museu, só que a gente não vai entrar por ali, porque tem mais coisas para mostrar ali do outro lado. E aqui nessa parte a gente tem um fóssil de titanossauros, que aqui é a parte do pescoço, que é a parte da vértebra do pescoço, e ali está a parte do corpo. Aí seguindo por aqui a gente tem a parte, fala que é um museu, que é um museu da cidade, por exemplo. Aqui é a parte onde fala que é um museu de paleontologia aqui de Monte Alto. Aqui é um museu bem legal, bem grande também, acho bem bacana. E ali na frente a gente tem algumas decorações. E aqui a gente tem um abelissaurídeo, que eu suponho que seja um Spectrovenator, devorando o corpo de um titanossauro, um saurópodo de pequeno porte, filhote. E ali a gente pode ver um dinossauro, tipo um Velociraptor, só que dali provavelmente é o Ipupiara lopai, um predador. O primeiro dinossauro já descoberto no Brasil, ele era um piscívoro, E ele tinha uma altura razoavelmente grande para um dinossauro de 1,10 m de altura, mais ou menos isso. E ali a gente tem alguns outros animais, como alguns tipos de crocodilomorfos, alguns animais pré-históricos. É uma parte bem interessante, ali tem uma escada aí que a gente vai subir agora. E aqui a gente vai subir por aqui, essa parte do museu, que aqui é onde a gente sobe. A gente vai subir aqui. Aqui a gente tem um outro ângulo dos animais pré-históricos, o Spectrovenator em si, que é o primeiro parte do Spectrovenator. De alguns crocodilomorfos, que não são crocodilos, mas são ancestrais deles. Eles são tipo os crocodilos terrestres, só que mais aprimorado, basicamente. Aí seguindo por aqui a gente pode ver mais um pouco dos crocodilomorfos e ali a gente pode ver o dromeossaurio, o Ipupiara lopai.
Não era dessa altura, porém é uma altura semelhante, entre aspas. Aqui a gente pode ver umas partes tipo de máquina antiga, né? Tipo máquina antiga. Bem, como eu não sou profissional em máquinas, eu não sei para que servia, né? Eu não sou profissional em máquinas. E por aqui a gente pode ver, né, que aqui tem 3 crocodilomorfos pequenos, que são os filhotes, e tem o grande aí, que seria o pai ou a mãe, né? E a gente pode ver também ali na frente o corpo do animal, né, do saurópode, de dinossauro que está morto, né? Eu falo de dinossauro mesmo sem ter prós porque o grupo de saurópodes que dominaram o Brasil há bastante tempo atrás foram os dinossauros em si mesmo, que foram os maiores animais terrestres que já existiram na Terra. Continuando mais uma parte aqui do museu, que é aqui a parte do museu dos dinossauros em si. O cameraman não começa a gravar tudo ainda porque é uma surpresa para todo mundo. Agora a gente está na parte de dentro do museu. E essa parte aqui é o fundador do Museu de Monte Alto. E ele é carinhosamente apelidado de professor Tonino. Ele morreu em 2015. E aqui ele tem algumas descobertas de alguns fósseis, como essa parte da perna de um titanossaurio, que assim, aqui pelo fóssil aqui na imagem, da parte daqui mais ou menos. E aqui foi encontrado foi um dos primeiros fósseis encontrados aqui na região. Aí por aqui a gente tem alguns crocodilomorfos, aqui uma réplica do Drossophilus. Aqui a gente tem alguns animais como Adamantina sucus, provavelmente, alguma coisa assim. Caipira sucus, que foi um animal encontrado aqui. A gente tem alguns crocodilomorfos, esse aqui mais ou menos, e outros que aparentemente se Balina sucus, algo assim. Aí continuando por aqui, a gente tem os dinossauros, né, que é esse aqui, ó, que é um escão bem detalhado, que tá meio que aquela parte meio que está no plano do corpo, da parede. E aqui a gente tem alguns tipos de fósseis e rochas da formação daqui do ambiente mesmo. E a gente tem aquela imagem ali, ó, aquela foto dele, ó, seria 2 tiranossauros de cação triceratops com a sua cria, que está longe da manada. Aqui a gente tem algumas fotos de alguns dinossauros, como o titanossauro, alguns fósseis, aqui ó, dinossauro titã de Marília, que é o de Marília da minha cidade. Aí por aqui a gente tem algumas pedras, algumas rochas do período, alguns provavelmente são fósseis. E aqui a gente tem alguns animais que foram crocodilomorfos aqui. Nessa parte aqui, ó, o Caipira sucus, que foi um crocodilomorfo que viveu aproximadamente ao do Cretáceo, alguma coisa assim, mais ou menos. E aqui a gente tem um fóssil de madeira de um dinossauro. Esse aqui é um velociraptor cheio de penas. Parece uma galinha. Parece uma galinha. Aqui ó, a gente pode ver, ó. A gente pode ver, ó. Um animal ó, cheio de penas. E o olho dele não é um olho de réptil, sim um olho de uma ave mesmo. Porque os dinossauros são adaptados casados do que os próprios répteis. Assim. Eles são répteis, só que são mais aparentados. Aqui a gente tem alguns fósseis. Aqui a gente tem um grande também. O que mais encontra por aqui na região do Brasil mesmo, nem são dinossauros em si, sim crocodilomorfos, animais pré-históricos. Aqui a gente pode ver os dentes, né, a formação dos dentes, adaptados para morder e rasgar a carne, dentes de carnívoros de grande porte, e é por isso que a gente pode saber que o Tyrannosaurus Rex não era vegano, sim carnívoro. E aqui a gente tem um fóssil, a gente tem uma réplica, né, dos dinossauros, aqui ó, a gente pode ver a costela, né, essa parte aqui ó, aqui umas placas, aparentemente. Por aqui a gente tem rochas com infiltração e fossilização. Esse tipo de rocha aqui, ó. Esse aqui é um fóssil, na verdade. Aqui, ó, uma rocha e aqui é o fóssil. Aqui parece que são vários ovos, aparentemente são vários ovos. E aqui a gente pode ver, ó, a pedra e aqui é o fóssil do animal. O fóssil do animal a gente pode distinguir de onde que é. E aqui a gente tem uma descoberta aqui de Monte Alto, que eu já fiz um vídeo sobre ele, que no caso é o Curupita, que no caso ele foi um dos primeiros abilissauros encontrados em Monte Alto. Tanto é que o nome dele é Abilissauro de Monte Alto. Quando descobriram a espécie, foi inaugurado essa parte aqui, que a gente chama, né, essa réplica bem interessante, né, de um abilissauro, no caso o Curupita.
Aí aqui a gente pode ver alguns negócios de Curupitata. Aqui é o fóssil do Curupitata, a parte da perna, uma parte dos fêmur. E aqui, ó, Monte Alto do Brasil, o fóssil do animal, na região da perna. E aqui são partes caudais, né? Aqui, ó, ele viveu no período Mesozoico, no final do período Cretáceo. E aqui a gente tem um Titanochontia, que foi um crocodilomorfo. Ele foi um crocodilomorfo carnívoro de 6 metros de comprimento. Viveu no período Cretáceo, 70 milhões de anos atrás. Aqui a gente tem alguns fósseis, né? O fóssil da mandíbula do animal, que é o fóssil da mandíbula, e aqui é um fóssil que provavelmente seria um fóssil, acho que do bico dele, não sei. Aqui a gente tem outros fósseis, mais alguns fósseis. E aqui, ó. E aí chega grandão aqui. Aí a gente tem os fósseis do Caipirasucus, que foi um pequeno crocodilomorfo, bem pequeno mesmo. Ele é bem pequeno. É engraçado o nome dele, que é Caipirasucus, que significa crocodilo caipira. E por incrível que pareça, se você reparar os dentes dele, ele parece um carnívoro, mas esses dentes eram adaptados para comer plantas. Ele era um animal segundamente herbívoro. Ele tinha 115 centímetros, né? E ele viveu no Cretáceo. Caipirasucus montealiensis e Caipirasucus paulistanos são duas espécies de Caipirasucus que foram encontrados. E referem-se a Monte Alto e ao estado de São Paulo. Continuando essa parte aqui, literalmente todo esse aqui, essa lista aqui, todos praticamente são crocodilomorfos, né? Crocodilos pré-históricos. Aí vem por aqui, ó, a gente parou no Monte Altosucus. Monte Altosucus. Pronto. É literalmente o nome da cidade, junto com a palavra sucus, que no grego significa crocodilo. E por aqui a gente pode ver aqui, ó. Ele era um carnívoro. A gente pode ver só pelos dentes dele, né? A informação dos dentes, que ele era um carnívoro de médio porte. Sim, de pequeno porte, na verdade, né? Ele era um crocodilomorfo, né? E ele não era aquático, ele era terrestre. Por isso mesmo que o nome é crocodilomorfo, porque eles são terrestres, né? Eles vivem na terra e não na água. Assim, por exemplo, a natureza desse animal, você pode ver assim, ele é um pouco mais aquático do que aquele dali, por exemplo, Caipirasucus, por exemplo. Duas espécies, literalmente o rato comparado a um titã colossal. Aqui a gente tem o Morionosuchus, Morrinosuchus, e aqui a gente tem o Berreirosuchus. O Berreirosuchus é um carnívoro e esse aqui era um ornívoro. Um tinha 70 centímetros de comprimento e este aqui tinha os seus incríveis 4 metros de comprimento, praticamente um titã. E ele foi um animal que tem uma homenagem ao Cleidney Aparecido Francisco, no caso, o Berreirosuchus. E esse daqui, que é o Morrinosuchus, foi encontrado, a Morrinosuchus luziae, ele tem uma referência ao Morrinho de Santa Luísa. E aqui alguns fósseis dele. Aqui, ó, esse aqui é o Berreirosuchus e aquele dali é o Morrinosuchus. E aqui ó, a gente pode ver a diferença do tamanho do crânio, a gente pode ver a diferença do tamanho do crânio de ambos. Literalmente está comparando um rato com um animal absurdamente grande. Aí por aqui a gente tem uma coisa que eu gosto muito daqui, que é fósseis de tartarugas. E bem, olha o casco dessa tartaruga, toda achatada. E é literalmente assim. Essa aqui é a Yuraramiri. Essa aqui é a Roxo. Eu não consigo pronunciar esse nome. Eu tô muito velho pra isso. Roxocheres que se pronuncia. Aqui é o Roxocheres, é a parte do Roxocheres. Já também acostumei japonês. E aqui é o Yuraramiri, que a gente pode ver que é bem fragmentado comparado ao Roxocheres. E por aqui a gente tem alguns iquinofósseis de vertebrados. Aqui uma concha, um casco, né? E aqui a gente tem ovos de alguns animais, né? Dinossauros, que no caso são iquinofósseis. Explicando rapidamente, iquinofósseis são vestígios de fósseis. Eles não são fósseis do animal em si, mas ele é meio que o resquício deles, como ovos, pegadas, urina, coprólitos, são cocô de animal. E a gente tem invertebrados que todo mundo sabe que invertebrados são animais que não têm ossos. Animais que não têm ossos. Ali não tem osso nenhum. Ali é só a concha dele mesmo. A gente tem o Arruda Titan Maximus. Foi uma grande espécie de titanossauro. A gente pode ver o que a gente pode ver no animal. Os fósseis ali atrás, tudo fóssil. Tudo fragmentado. As vértebras, a parte do fêmur,
A gente tem umas partes ali da parte da perna, né? E aqui, ó, a gente pode ver o arruda titã. Aqui a gente pode ver as placas osteodermas, que é aqui nas costas, osteodermas. Aqui é o pescoço, aqui é o crânio, ó, a cabeça. Aqui as patas e a cauda dele que é bem longa, que pode usar para defesa. Se você olhar para as patas dele aqui, você pode ver que é diferente do Jurassic Park. Que o Jurassic Park, as patas do Jurassic Park são tratadas como de elefantes. Mas eles são bem diferentes. Alguns eram muito diferentes, ao ponto assim, nem serem conhecidos como pata direito. Agora, por aqui, pessoal, pela parte que tem um pouco mais de função. Embora que os fósseis já são muito interessantes. Aqui a gente tem o Baurossucus, que foi um grande crocodilomorfo, né, aqui da região. Crocodilo mesmo, né, a gente pode dizer assim. E, mano, isso aqui é só o crânio dele, é só a cabeça dele, o crânio dele, que é imenso. Assim, dá literalmente uns 2 palmos de comprimento. É imenso. E aqui a gente tem outra parte do Baurossucus. E ali a gente tem uma ninhada, perto, foi encontrado perto, né? A ninhada ali, ó. Essa parte marrom aqui, ó. Essa aqui é a ninhada fóssil. E aqui, acho que, olhando assim, seria a pata dele, mais ou menos alguma coisa assim. E aqui a gente tem vários tipos de alguns tipos, dentes, etc. A gente tem ali um casco de tartaruga, provavelmente. A gente tem dentes, ovos pequenos. A gente tem uma costelinha. Olha o tamanho dessa costelinha. Olha o tamanhozinho disso aqui. Tamanhozinho. E aqui a gente tem uma cobra. Aqui, ó. A gente tem a boipeba, que é uma cobra que era desse tamanho mesmo. Ela era desse tamanho, mais ou menos. Foi encontrada uma única vértebra. Porém, tem aquelas teorias, né? Talvez ela seja até maior. Com uma única vértebra não dá pra se saber se ela era maior ou menor. Até porque, bem, olha, uma vértebra pequenininha daquela, da cauda, uma vértebra pequenininha, um animal deste tamanho. O animal é imenso, gigante. Literalmente o animal aqui é maior que o próprio elefante, que é o maior animal terrestre do mundo. Aí, continuando por aqui, a gente tem a gente tem alguns sapos, como o Baurubatrachus, é uma espécie de sapo. E não é muito diferente de um sapo atual, só que ele é diferente, né? A gente pode ver aqui, ó, as vértebras um pouco do osso, e 5 sapos são vertebrados. E aqui a gente tem mais um pouco do Caipira-sucus, uma reconstrução do crânio dele. E foi encontrada até uma câmera de ar que provavelmente seria onde ele faria o som. Aqui, ó, a gente encontrou no Brasil, obviamente, na região sul, aqui na região de Monte Alto, 1,20 metros de comprimento. Aí aqui a gente tem alguns dentes, por aqui, ó. Ó, a gente tem alguns dentes. Esses dentes aqui são bem pequenos, alguns são grandinhos até, como esse aqui esse último, e alguns são menores aqui, ó. Esses menorzinhos aqui e um pouco menor aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? A gente tem ovos de dinossauro. E aqui seria como seria o animal, o processo do animal aqui, ó. E aqui é o fóssil que não é daqui, ele foi doado por um paleontólogo que era amigo do paleontólogo Toninho, né? E aqui a gente pode ver esse animal aqui. O titanossauro não é uma arruda titã, é um titanossauro mesmo, que é esse aqui, ó, imenso. A gente pode ver a imensidão dele. A gente pode ver que os dentes dele não eram adaptados para comer, mastigar a carne. Não, a carne não, a planta no caso. Era adaptados para só mastigar, só comer mesmo. Comer e não mastigava. Eles comiam a planta, a folha inteira mesmo. E depois eles mastigavam coprólitos, né? Que são pedrinhas. Eles mastigavam para triturar o alimento. E aqui a gente tem essa aqui é a parte uma osteoderma do titanossauro, que é essa parte aqui, ó. Olha o tamanho daqui, parece bem pequenininho, mas olha o tamanho real dessa parte. É só isso aqui, nem é tudo isso, é só essa parte aqui. Esse aqui é o tamanho da osteoderma. É engraçado que se for comprar a osteoderma do crocodilo eles também aqui mais ou menos, do crocodilo. Já do saltossauro, né? O saltossauro, por dizer assim, é desse tamanho aqui maior. E aqui a gente tem uma planta, fossilização de uma planta, que esse aqui, o nome da espécie é Itajuba yansanae, que é uma espécie de planta que ela é relacionada à família dos Guinantelados.
Uma coisa assim que Aí a gente tem um fóssil de um titanossauro, que foi encontrado por esse cara aqui da foto. Foi encontrado pelo André Giancherini em 2017, que ele estava andando, só estava andando normal, e encontrou um fóssil. Ele encontrou um fóssil e ele entrou em contato com o museu e eles escavaram o fóssil. O fóssil acabou dando uma danificada, mas no final ele saiu de uma forma boa. E galera, tô sendo um cameraman por enquanto. E aqui, galera, a gente tem aqui, ó, alguns fósseis de alguns dinossauros. Aqui é o fóssil do Thanos Siamonachoi. O Thanos, né, ele foi um dinossauro que ele viveu no período Cretáceo. E bem, o que aconteceu? Esse animal, ele foi descoberto, né? E bem, quando ele foi descoberto, o Thanos, ele deu o nome Thanos, né, do filme dos Vingadores. Só que o Siamonachoi, ele é o nome de um cara que ele era dono da área, né? Ele é dono da área. E bem, com os paleontólogos, ele foi tão convidativo, né? Com os paleontólogos, ele até fez um churrasco com os paleontólogos. Ele foi tão gentil que os paleontólogos quiseram homenagear ele colocando o seu nome, o Simonatoi. E aqui a gente tem alguns animais, né? Que não são fósseis, são animais mesmo. Aqui umas conchas, né? Aqui, ó, doado pro professor José Renato Garcia Bebedouro, SP. Moluscos marinhos aqui, os moluscos. Uma estrela do mar, que é bem estranha, né? Parece uma aranha. Isso aqui é a boca de um tubarão, bem louco. Ali atrás tem mais uma. Aqui é os crânios de alguns animais, né? A crânios de humanos, no caso. Esse aqui é o Australopithecus, que é uma réplica. Aqui a gente tem do Neandertal, que também é uma réplica. Esse aqui é do Homo sapiens. Esse aqui é o crânio humano comum atualmente. E aqui é o crânio, né? É o corpo. Foi encontrado na fundação de um prédio. Ele construiu uma baleia grande, no caso a baleia azul. Isso aqui é de uma juvenil. Olha o tamanho disso aqui. Minha mão, o tamanho do bagulho inteiro. É um juvenil. Aqui a gente tem dente de mastodonte. A gente tem dentes de cavalos, que é os equinos. A gente tem um glipodontes, que no caso seria o do Edicurus, no caso. Fragmento de placa dérmica, doado pelo Luiz Batista da Rocha Filo. Aqui a gente tem mais cutela, né? Algumas outras espécies, como o Cliapistor, Turritella, não são muito precisos aqui. Aqui dente de tubarão, como o dente do megalodonte, que é esse grandão aqui. A gente tem dentes do tubarão branco, alguns tubarões menores. Dente de mosasauro, que isso aqui é da hora, isso aqui é bacana. O mosasaurus, né, que é uma espécie de um grande réptil. E aqui, essa aqui é da era Mesozoica para a era Cenozoica. Aqui a gente tem alguns fósseis da bacia do Areip, se eu não me engano, pelo que eu lembro. Aqui ó, tem algumas espécies, peixe fóssil, né? Aqui tem algumas espécies, não fala espécie em si, mas ok. Aqui pegadas fósseis, aqui é um equinofóssil, por exemplo. Pegadas de fósseis, ó, pegadas. Aqui a gente tem do Jurássico, que são pegadas, né? A gente não tem fósseis do Jurássico em si, mas tem pegadas do Jurássico. Aqui Triássico, como moluscos aminoides, a gente tem moluscos bialves e coprolitos terrestres. No caso, cocô, também é considerado como equinofósseis. E aqui, fósseis de mesossauros, que é bem interessante o negócio. O fóssil tá assim, beleza? Se você parar pra pensar, dá pra ver o dente dele aqui, ó. Um bagulho interessante. Se você reparar, aqui tá o corpo inteiro, só que falta a cauda. Só que engraçado que a cauda tá aqui. Não é a cauda desse animal, é a cauda de outro indivíduo que se fossiliza do lado dessa aqui. Literalmente é um bagulho que assim, mano, isso aqui é quase um milagre. Que assim, o que faltou nesse, apareceu nesse. A cauda faltou nesse. Faltou a cauda aqui, apareceu a cauda aqui, faltou o corpo aqui e apareceu o corpo aqui. Uma coisa incrível. Fósseis do Permiano, né? Aqui são fragmentos de algumas plantas. Aqui são coquinas. E aqui são uma samambaia fóssil. Algumas carboníferos, né? São plantas, né? Alguma coisa assim. Braquipódios são esse tipo de plantas, né? Que devoniano, como Celafodes. E doado pelo José Renato Garcia Bebedouro também. E aqui também pelo José Renato. E aqui alguns animais do Siluriano, como um escorpião, né? Esse aqui, que é literalmente um animal fóssil, né? Que ele não evoluiu nada. Esses dois animais aqui, né? Não sei dizer o nome. Ali, ó, ali na frente. Aqui tem algumas outras espécies do Cambriano e Ordoviciano. E aqui é o Pré-Cambriano, que é literalmente o primeiro período da Era Mesozoica. Não, da Era Mesozoica não, da Era Paleozoica. Aqui, ó. Bem interessante, né, galera? Bem da hora. E vindo por aqui, a gente pode ver também alguns fósseis. Fósseis aqui.
Esse dinossauro aqui, né? É o Deinosaurus. O nome Deinosaurus foi dado ao mascote do museu. E aqui a gente tá o Baurossucos salgadoensis. Ele foi um grande crocodilo morfo. Ali, aqui, ó, ali embaixo traz o caipira-sucos e aqui é a representação do animal. O tamanho dele em vida. E aqui algumas pedras da formação Marília e a formação da Mantina. Ali, ó, o Baurossucos, que tem uma réplica do animal como seria em vida. Vai ver as placas dermas, placas ósseas ali em cima, etc. As garras, as pernas. Por aqui a gente também tem mais coisinha aqui, né? Que foi onde eu comecei. E aqui a gente termina essa parte aqui, ó. São algumas pedras, né? São pedras. Aqui eu tenho mais ali, ó. De alguns animais ali, caipira-sucos, por exemplo. E aqui é do Velociraptor também, né? Velociraptor. Mas eu acho que é um Velociraptor pelo menos. Cheio de penas. Penas provavelmente de aves reais mesmo. Aqui, ó. Muito interessante, muito legal. Muito da hora. Essa parte aqui, ela é a área da Cenozoica. A gente pode ver um Megatherium, né? Do Megatherium. E os Melodonte. E aqui o humano, hoje em dia, o humano real. Aqui a gente tem alguns animais como o Titanochampsia. Aqui tem um Curupitata. Aqui o Arruda Titã. Uns Megaraptors que não foram identificados ainda. E aqui o Herrerasaurus, né? Como o Herrerasaurideus e o Herrerasaurus mesmo, né? E aqui Dimetrodontes, né? É da Fossaurus, né? Esse Dimetrodonte mesmo. E aqui alguns anfíbios pretos, né? E aqui a época dos peixes. É a época dos peixes que não tinha muita coisa pra falar. É a época dos peixes, né? Até porque, bem, os peixes estão aqui, né? Que, literalmente, alguns peixes evoluíram para o Tiktaalik, evoluíram para cá. Que deu origem aos Dimetrodontes, né? Sinapses, né? Que o Dimetrodonte não deu origem aos dinossauros, calma lá. Eles são um grupo de Archosaurus, né? Para os Velociraptors. E aqui estamos aqui o período Cretáceo, né? O fim da época dos dinossauros. Titanochampus, Serra da Titã, etc. E aqui a gente pode finalizar a linha do tempo evológica, a linha do tempo geológica. Muito da hora. Tem esse carinha aqui, você acha que nem tem exposição, provavelmente. Provavelmente algum dinossaurídeo, a gente pode ver até a garra do pé dele, tá danificada. E o braço também tá identificado. Provavelmente seria um dinossaurídeo não identificado, ou mesmo o Hippiaralopai, né? Muito louco. O museu, ó. Mano, que museu da hora. Mano, museu muito legal. Eu amo esse museu. O museu é muito bacana. Eu amo esse museu. O museu é muito bacana, muito legal. Eu curto bastante museus mesmo. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Eu fico meio eufórico ainda. Cara, é muito bacana. Curupitata, que é bem interessante. Titanochampsia, que é crocodilo titã, que ele é imenso, provavelmente, né? 6 metros de comprimento, é absurdo. Aqui, ó, Curupitata, o abissaurídeo de Monte Alto. Acho que provavelmente foi um dos primeiros, o primeiro assim, descoberto de Monte Alto, provavelmente. Ele foi um carnívoro, né? Eu acho que por causa disso, porque ele foi literalmente descoberto aqui, né? Ele foi o único animal descoberto nessa região mesmo, né? Então, muito bacana, né? Agora a gente saiu do museu e agora estamos na praça de Monte Alto. O museu eu achei muito bacana, eu gostei bastante, eu achei os estagiários, a paleontóloga de lá, muito bem educados, muito legais. Eu gostei bastante de ficar lá, assim, primeiro eu fiquei meio envergonhado, mas depois eu me acostumei mais com o ambiente. Então aqui temos um filhote de titanossauros e aqui a gente tem a mãe dele, que é esse animal enorme, muito maior que um elefante africano hoje em dia. E aqui a gente tem mais alguns filhotes, né, 3 filhotes, e a mãe aqui. Essa representação estaria errada porque os saurópodes, né, titanossauros, eles botavam os ovos e depois eles iam embora, tipo uma tartaruga mesmo. Aí depois eles iam embora e os filhotes ficavam por conta própria, eles sobrevivessem com a união entre eles mesmos. Mas aqui tem a mãe e os filhotes juntos aqui, um com o outro, né, tendo a proteção do outro. E aqui a gente tem mais alguns dinossauros que eu vou mostrar para vocês agora. Esse daqui é literalmente o símbolo de Monte Alto, um abissaurídeo. No caso, esse aqui é o Curupitata. Literalmente ele foi um dinossauro, o exemplo, né? Que assim, quando você pensa em Monte Alto, você geralmente lembra, você geralmente lembra deste carinha aqui. O Curupitata pesava 1 tonelada, 5 metros de comprimento, alguma estimativa de 7 metros de comprimento, mas isso daí não é tão reforçado. Ele foi um grande abissaurídeo, ele foi um carnívoro que viveu no período Cretáceo. E aqui a gente tem uma tabela, né, com algumas informações, como indicado o nome. Uma coisa engraçada é que o nome Curupi veio de uma divindade da sexualidade aqui do Brasil.
E o outro, que é Tata, né, veio de pedra dura, por causa da formação mesmo, que ele foi encontrado mesmo. Ele foi um grande carnívoro, essa aqui seria como ele seria, né, a altura dele mais ou menos, um pouco maior que eu, mas aqui no tempo tá maior que ele. Não que seja mais forte que ele, né? E aqui a gente pode ver que a arte, assim, o corpo dele aqui ficou bem legal, eu gostei bastante, o crânio, a formação do crânio, a parte do ouvido, né, aqui a parte da órbita, a narina. Aqui, acho que não sei se é um banco, se é um fóssil, tá, seria. Aqui a América do Sul, o Urupi Tata sobreviveu aqui em Monte Alto. E aqui está o que não podia faltar, o maior predador terrestre que já viveu. No caso, o Tyrannosaurus Rex. Bem, não tem muito o que falar sobre ele, porque, bem, ele é literalmente o dinossauro que eu mais falei no canal. Ele é um dinossauro mais famoso, mas, no resumo, ele foi um super predador que tinha aproximadamente 12 toneladas, uma mordida de 6 toneladas de mordida, pressão, desde 30 centímetros, um olfato acurado, uma visão que podia pegar mais de 5 km mais ou menos. Ele também podia ultrapassar os 20 km correndo, e ele também era um animal com 4 a 10 exemplares de 5 metros de altura. Resumidamente, ele é o predador perfeito. E esse aqui é um Triceratops. É um Triceratops filhote, e uma curiosidade, ele é um dos únicos dinossauros que a gente tem literalmente a formação, assim, os ossos, os fósseis de todos os estágios da vida. A gente tem os fósseis de como era filhote, criança, juvenil e adulto. E bem, falando dos adultos, ali do lado tem um Triceratops em fase adulta. Aqui temos uma arte aqui, ó, de poço, como seria o Triceratops. Triceratops significa cabeça com 3 chifres ou face com 3 chifres. E o Triceratops, ele foi um grande herbívoro, o maior ceratopsídeo que já pisou na Terra. E ele era muito poderoso. E ele era tão forte que ele poderia matar um Tiranossauro Rex. Ele era um dinossauro que era o rival do T-Rex, praticamente. Ambos se encontraram várias vezes e muitas vezes acabavam se enfrentando em confrontos mortais. Esse aqui vem assim, provavelmente é um adulto, mas se eu fosse analisar, ele seria um animal juvenil, porque os chifres estão apenas para a parte reta. Porque geralmente os chifres dos adultos, ele seria mais curvado para cima. Assim, aqui seria a parte aqui, depois ele curvaria para frente, para cima no caso. O Triceratops tinha tipo um papagaio, estilo papagaio. Ele tinha essas narinas aqui muito grandes. E também tinha esse escudo aqui no pescoço para proteger da mordida daquele bichão ali atrás, no caso o Tyrannosaurus Rex. E aqui também tem essa parte da órbita também. E aqui a gente tem a parte da língua, e é muito bem feito. Embora eu acho que o desenho ficou mais acurado do que a própria estátua em si. E aqui, galera, embaixo desse tiranossauro, desse burucutu aqui, ó. Embaixo desse burucutu. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, porque demorou bastante fazer esse vídeo aqui. Até porque, bem, são 2 horas de viagem, então não é muito fácil de vir aqui toda hora, ok? Mas, cara, eu amei demais, achei muito legal. Eu amei o museu, a parte do museu ali. Eu gostei demais da parte do museu. Eu também curti muito, né, sabe, o museu, achei incrível. A praça. Tem negócio lá daquela menina lá, tipo uma santa, né, achei muito legal também. Curti demais, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like aí, na moral. Fortalece o canal aí, na moral. Mas então, cara, eu achei muito legal. A paleontóloga lá é muito gente boa, achei muito legal. Os caras lá também, os estagiários também eram muito gente boa. Curti demais, mas agora, falou e fui! Se a pessoa demora muito para te responder ou simplesmente visualiza sua mensagem e não responde, na verdade ela já te respondeu. A resposta tá aí, na sua frente. E não tem essa de que tá sem tempo, de que acabou esquecendo. Quem é prioridade na nossa vida, a gente não deixa para depois.